Sejam bem-vindos aí. Eu sou o professor Henrique e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu instalo o Open Drone Map no sistema operacional Mac, né? Se eu tenho o sistema iOS aí, como que eu faço para fazer a instalação de uma maneira gratuita, rápida, sem precisar ser um usuário avançado e entender muito de informática, tá bom? Fica comigo até o final e consiga fazer a sua instalação aí. Muito bem, então a primeira coisa que você deve fazer é acessar aí o site onde está o Open Drone Map, que é o opendronemap.org, tá? Pode dar um Google aí e você vai ser direcionado para essa página aqui. Imediatamente vai aparecer aqui esta página aqui, né? opendronemap.org, tá? Um incrível programa de drone, realmente incrível, porque ele justamente consegue fazer, consegue que eu faça com que eu tenha o processamento de uma maneira gratuita, é um software livre, aí, como eu já expliquei em outros vídeos, e vou fazer uma série de vídeos aqui para a gente estar explorando essa tecnologia e disseminando esse software de processamento, tá bom? Então, como que a gente faz? A gente vai nas opções de instalação, né? A página está traduzida para o português aqui, como vocês podem ver. E aí, nas opções de instalação, aparece algumas capturas de tela aqui para a gente explorar, algumas características desse software aqui. Então, é bem interessante dar uma lida com o tempo. Quando tiver um tempinho, vem aqui e verifica as possibilidades dele. A gente pode fazer mais vídeos aí para trabalhar justamente isso. Mas o que nos interessa hoje é download e instalação. Então, nós vamos lá clicar aqui, obviamente, em Download e vamos ser direcionado para essa tela aqui, né? Nessa tela, nessa página, o que vai ter aqui? Vai ter algumas opções interessantes. Primeiro, a instalação manual via GitHub. Então, essa daqui sim eu considero que tem que ser usuário avançado, né, com bastante familiaridade com a parte da informática e programação, né? Então, você vai ser direcionado a um repositório GitHub, onde tem todos os códigos para você instalar. E a segunda opção é a instalação que não exige justamente essas habilidades. Então, esse é um software aberto, no qual você pode comprar o instalador, né? Então, você auxilia o projeto Open Drone Map através da compra do instalador, e aí você tem o instalador padrão, tá? Não é o objetivo nosso aqui, o objetivo é instalar gratuitamente, mas para vocês terem uma ideia, ele tem a possibilidade aqui da instalação padrão por US$ 99, aqui no caso do sistema iOS, ou a opção para negócios aqui com US$ 199 o instalador, tá? Mas não é o nosso objetivo, como eu falei para vocês, o nosso objetivo é instalar gratuitamente, e eu não considero que nem essa opção fácil aqui, nem a opção avançada, então eu vou estar passando aí uma opção intermediária, digamos assim, para que a gente consiga realizar a instalação aí. O que a gente tem que estar atento? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar são os requisitos do sistema. Então, alguns sistemas operacionais não vão ser compatíveis com o meu sistema do Open Drone Map, tá? Então, o que ele diz aqui para gente? Que, a primeira coisa, o sistema operacional deve ser o 12 ou algum mais recente, tá? O Apple Silicon M1+, ele é compatível, que eu acho que é o caso que eu estou utilizando aqui, depois a gente verifica. O hardware também deve ser um modelo 2010 ou mais recente e que ofereça suporte à virtualização. Então, para a gente entender, esse software o Open Drone Map ele vai ser virtualizado, ou seja, emulado dentro do nosso computador. Por isso que o nosso computador deve ser compatível com essas técnicas aí de virtualização. Além disso, ele exige da gente aqui um espaço mínimo de 20 gigas, tá? 20 GB de espaço livre no meu disco aqui. Em termos de processamento, em termos de memória RAM, ele diz que 8 gigas são suficientes. Porém, ele diz que a gente vai ficar mais feliz, né? São essas palavras aqui do tradutor, se a gente tiver 16 gigas ou mais, tá? E aí ele coloca até um asterisco, faz uma observação aqui que não poderá processar mais de 100 imagens com apenas 8 gigas de memória RAM, tá? Se você precisar de conjunto de dados maiores, verifique os requisitos dos sistemas
e recomendamos considerar a rede relâmpago aqui, tá? Os instaladores do o Open Drone Map e o Web Open Drone Map não funcionam com computadores 32 bits também. Então a maioria já é 64 bits e a gente não vai ter problema, tá bom? Mas fica esse adendo aqui, se você tem 8 GB aí vai ter essa limitação de aproximadamente 100 imagens. Como que eu faço essa verificação no meu Mac desses requisitos? Então eu vou lá na maçãzinha, vou lá nos ajustes no sobre esse Mac, é a minha primeira opção, e vai vir essa telinha aqui. Então aqui eu verifico algo bastante importante, que é a questão do processador, que ele chama de chip aqui. Nesse caso, o meu equipamento, que é um iMac aqui, ele tem um processador da própria Apple, tá? E a memória RAM dele é de 16 GB. Tá? O sistema operacional é o Ventura na versão 13.6. Muito bem. Com essas informações, então, a gente vai passar para a instalação. Qual é o caminho que eu utilizo, então? Você vem aqui em documentação, e aí em documentação para usuários, aqui a primeira opção, página de documentação oficial, é onde vai ter justamente todos os documentos, né, todos os tutoriais, as dicas, quais são os procedimentos para a gente estar utilizando esse software, esse poderoso software aí de processamento de imagens de drone, tá? Em instalação e primeiros passos, eu já posso me direcionar lá diretamente para a parte do Mac, que é o sistema iOS. Muito bem. O sistema iOS, então, a primeira coisa, vai falar dos pré-requisitos aí, e ele vai dizer na primeira etapa aqui que é para a gente verificar a virtualização. A gente vai fazer essa verificação através do prompt de comando, ou seja, através do meu terminal de comando. Então, você clica na busca aí, terminal do seu Mac, ou pede para Siri aí, tá? Abrindo o terminal, aqui eu já digitei algumas coisas, então eu vou até apagá-las aqui para a gente não confundir, tá? Vamos apagar aqui. Ih, não tem como apagar. Então vamos seguir adiante aqui. Não tem problema. Eu vou copiar esse primeiro código aqui, tá? Lembre-se sempre de não copiar o cifrão, senão não vai dar certo. Então eu vou dar um Command C aí, que é o atalho de copiar, e vou digitar lá no meu terminal, tá? Para ver se ele é compatível com a virtualização. Muito bem, se você recebeu o númerozinho 1 aqui, é isso que está dizendo o tutorial, significa que sim, a sua máquina é compatível com a virtualização. Mas se receber 0, infelizmente significa que seu Mac é muito antigo para executar o Open Drone Map. Tá? Então faça essa verificação antes de mais nada. A etapa número 2, ela fala dos requisitos da instalação. Existem apenas 2 programas que a gente precisa instalar antes de rodar o Open Drone Map. O primeiro programa se chama Docker, tá? Que é o programa que vai fazer a emulação, ou seja, a virtualização desse software dentro do nosso computador, e também o Git. Tá? O Git, o que vai fazer? O que é o Git? O Git ele é um repositório onde vai ter todas as informações dos scripts, dos históricos, e ele serve também de suporte. Eu não sei tecnicamente mais avançado do que para que exatamente ele serve, mas pelo que eu li é mais ou menos isso, tá? E ele vai oferecer suporte aí justamente ao nosso Open Drone Map. Muito bem. Lá no Docker, então, ao clicar aqui nesse link, vocês vão ver que esse link está corrompido aqui no site oficial do Open Drone Map. Mas eu posso vir aqui e escrever Docker no meu Google, tá? E eu vou vir aqui nesse primeiro link, tá? Esse daqui é o ícone do Docker, tá? Ele é um software bastante utilizado aí para quem é da área de informática, de TI, de desenvolvimento, tá? E eu sugiro vocês já ir direto no Docker Desktop. No Docker Desktop, pessoal, tem que estar atento aqui a um pequeno detalhe, tá? Qual é o detalhe? Ele já aparece diretamente aqui o link para download, e na questão do Mac, ele vai aparecer 2 links, tá bom? Então, lembra que eu fiz a verificação anteriormente? Lá você verifica se você tem o processador Intel ou se você tem o próprio processador da Apple, tá? Que é o processador Mac. Então, o Apple Chip aqui ou o Intel Chip. No meu caso aqui é o Apple Chip. Se você baixar que não for compatível, obviamente não vai funcionar. Tá? E aí você manda fazer o download.
No meu caso aqui eu vou até cancelar o download porque eu tenho ele já baixado aqui. Baixou, clico para instalar, tá? Faço a instalação normalmente aí, igual a gente faz para todos os softwares do Mac, tá? Eu vou pedir para parar aqui, porque eu já tenho ele instalado aqui no meu computador, tá? Depois você vai ejetar lá ele da sua mesa de trabalho e ele vai excluir os arquivos da instalação aí. Muito bem, então eu vou aqui, dou 2 cliques e vou abrir justamente o Docker no meu computador, tá? Se vocês, como é o meu caso aqui, ele já está funcionando, ele deve estar com um íconezinho lá, lá próximo à barra lá em cima, lá perto da data e hora, tá? Muito bem, abrindo o Docker, vai aparecer essa página aqui. Se você foi direcionado para essa página, significa que ele está funcionando tudo certinho, tá bom? E aí a gente pode voltar aqui para o nosso manual da instalação. O manual da instalação, então, como eu falei para vocês, o segundo software que a gente precisa aí é o chamado Git, tá? Então eu vou clicar aqui no Git, esse link sim está funcionando, né? E que bom que está funcionando. E aqui eu vou fazer download da versão mais atual do Git. Tá? Espera alguns segundos aí, ele vai aparecer o link para a gente fazer download. E aí ele já, na verdade não, Henrique, ele não vai aparecer o link, ele vai fazer download direto. Então se vocês observarem aqui, ele está fazendo download do Git. Novamente eu vou cancelar e vou clicar aqui no que eu já tenho instalado. Muito bem, você vai ser direcionado a essa página e a partir dessa página, o que eu faço agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de clicar no instalador aqui imediatamente, eu clico com o botão direito e mando abrir com o instalador, tá? Porque ele vai aparecer essa mensagem aqui dizendo ó, que o Mac não pôde verificar se o desenvolvedor desse software tem certeza. Ele não pôde verificar se não tem vírus nesse troço aqui, se o desenvolvedor é confiável, digamos assim. Muito bem, mas a gente sabe que é confiável, então a gente vai clicar em abrir aqui e vamos ser direcionados aí a este instalador. E aí eu dou um continuar, instalar, ele vai me pedir a senha do Mac aqui e eu mando instalar o software aí, tá bom? Tá indo muito bem. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua audiência, né? E peço para que você compartilhe aí com seus grupos, com seus amigos, para quem tem esse sistema operacional ou trabalha com esse software, que é uma maneira de você valorizar o meu trabalho também. Muito bem, a instalação foi realizada corretamente, eu clico em fechar, mando mover para o lixo os itens da instalação e volto lá no meu tutorial, tá? Então, assim, esse íconezinho aqui que vocês vão ver lá na barra de cima lá do seu Mac, lá, que eu não lembro como é que é o nome tecnicamente lá, mas ele vai aparecer isso aqui e vai aparecer também a questão do Docker, tá bom? Vamos traduzir aqui, que daí a gente facilita para quem está assistindo também. O aplicativo Docker está em execução quando ele estiver lá em cima, tá? E a gente pode verificar através do terminal se ele está de fato executando. Então a gente vai copiar aqui essa primeira linha, vai lá no terminal e vamos colar lá. E aí isso daqui significa que ele está de fato funcionando, tá bom? Ó, ele recomenda que o que deve retornar é isso aqui. A gente faz a verificação da versão do Git também, ver se instalou tudo bonitinho. Vamos lá no terminal. Demos ficou complicado, né? Damos um Ctrl V, que aqui não é Ctrl V, é Command V, né? Mas é um colar, enfim. E aí eu tenho a versão 2.15, né? Então estamos aí com a versão 2.15 corretamente. Muito bem, agora o que a gente vai ter que fazer? Se você receber comando não encontrado, tente reiniciar o aplicativo, terminal, e você vai verificar os erros da instalação aí ao longo do processo, tá? Então é só uma dica que ele dá aí se não deu certo. Mas acredito que tenha dado certo, todas as vezes que eu instalei deu certo e foi de boa.
A terceira etapa, então, do nosso tutorial aqui, ele diz que é para a gente verificar a memória e a alocação de CPU. Então, assim, o que significa isso? O quanto nós vamos disponibilizar do nosso computador para que ele seja feito essa virtualização desse software, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai abrir o Docker lá e vai ir lá nas preferências. Deixa eu abrir o Docker aqui, tá? Vou abrir o Docker e aí eu vou em preferências. Que no caso estão aqui. Docker, recursos, aqui. Então, essa versão do Docker aqui que eu estou utilizando, reparem que ela é mais avançada, mais atual do que essa versão que está no tutorial aqui, tá? Então, provavelmente vocês vão instalar essa daqui. O que ele nos diz aqui no tutorial? Ele diz o seguinte, ó, que aqui nas preferências avançadas, a gente ajusta o controle deslizante de CPUs para usar a metade das CPUs disponíveis, tá? Então aqui no meu caso aqui são 8, a gente vai utilizar 4, tá? E ele fala também para usar a memória em torno de 60% a 70% de toda a memória disponível do computador, tá? Então é mais ou menos isso que eu fiz aí, você faz a configura que você achar interessante, tá? Quem quiser copiar as minhas configurações aqui deste computador, desse iMac aqui, vai acontecer, pode ficar à vontade aí e vai ficar rodando legal, que eu já rodei aqui nesses testes, tá bom? Então você vai aplicar e restaurar, resetar o Docker aqui. Não é o meu caso, então eu vou fechar e a gente vai agora sim, finalmente, vamos baixar e iniciar o nosso Web Open Drone Map. Como que eu vou fazer isso? Vou copiar esse link aqui lá no nosso terminal, tá? E dou um Enter, tá? E aí ele está me dizendo aqui que esse sistema já foi baixado aí pelo meu computador. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar isso aqui, tá? Vocês vão clicar aqui, copiar essas duas linhas de comando aqui e vão esperar fazer todo o processo ao longo do Docker lá. Não tenho filmado aqui para mostrar para vocês ao longo do... Não é no Docker, desculpa. Lá no terminal. Então lá no terminal você espera fazer todo o processo e aí ele vai fazer todo o download, toda a instalação do software e toda a verificação. Feito isso, pessoal, o que você vai fazer? Então, assim, esse é um software que ele não vai ter um íconezinho lá na minha área de trabalho, na minha mesa, como chama no Mac, ou no meu desktop, na minha área de trabalho no Windows, né? Ele vai ter um link que eu vou abrir no meu navegador, tá? Que ele vai acessar o Docker. Então, primeira coisa, para acessar o software, eu tenho que estar com o Docker aberto, tá? Então, desliguei o computador aqui hoje, vou lá, abro o Docker. Segunda coisa, abro esse link aqui no navegador. Tá? Então eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês. Pronto. Seja bem-vindo ao Open Drone Map no Mac. Tá? Então concluímos a instalação de uma maneira bem tranquila. Tá? Vocês viram que não tem mistério nenhum. Peço desculpas aí se eu tenha errado algum termo, alguma coisa assim. Mas agradeço e espero que tenha sido útil esse vídeo para você utilizar essas máquinas que são realmente bastante poderosas em termos de processamento, que são as máquinas da Apple, para fazer o processamento de imagens de drone. Valeu, forte abraço!